Olá, dando continuidade aos nossos estudos, vamos agora estudar o ICMP, mensagens ICMP. Bom, ICMP existe tanto na versão 4 quanto na versão 6, né, para o conjunto de protocolos do IP versão 4 e do protocolo do conjunto IP versão 6, ok? Basicamente, o ICMP serve com qual finalidade? Verificar a acessibilidade de um host. Você faz um ping para uma máquina para saber se ela está ativa ou não, ok? Verificar também o destino ou serviço inalcançável e o tempo excedido, se for o caso. Muito bem, aqui ele mostra uma ideia do que seria o ping. Então, é H2 está alcançável? Esta máquina pergunta. Se quer H1. H2 está aqui do outro lado. Então, ela manda uma solicitação de eco e H2 estando disponível, vai responder com um echo reply, ou seja, uma resposta de eco para a origem. Com isso, H1 fica sabendo se H2 está ativa ou não. Tá? Muito bem. Aqui nós temos algumas mensagens de destino ao serviço inalcançável, que diferenciam o ICMP versão 4 do ICMP versão 6. Tem pequenas diferenças dependendo exatamente do protocolo, IPv4 para o IPv6. O IPv6 é bem mais completo em suas funcionalidades, ok? Tempo excedido. O tempo excedido, quando você faz um ping, um pacote, todo pacote possui um tempo de vida, que é um campo que vai estar no próprio pacote, chamado de TTL. Por exemplo, o Trace Route é uma ferramenta que vai verificar, mostrar todo o caminho que um pacote percorre pela rede. E em cada roteador que esse pacote passa, o TTL é decrementado de uma unidade. Isso tanto vale para IPv4 quanto para IPv6, né? No caso do IPv6, ele usa o campo limite de salto, mas a ideia é a mesma do TTL, ok? Muito bem, mensagens do ICMP versão 6. Nós temos algumas mensagens que ele utiliza. Solicitação de roteador, anúncio de roteador, solicitação de vizinho e anúncios de vizinhos. Vamos ver alguma dessas mensagens. Mensagens do anúncio de roteador. Ora, conforme essa mensagem mostra, o anúncio de roteador é enviado pelo roteador para as estações. O que ele diz aqui? Ó? O R1 envia uma mensagem RA. Oi, todos os dispositivos habilitados para IPv6, eu sou o R1 e você pode usar o Slack para criar o endereço Unicast Global IPv6. O prefixo é 2001 DB8AK de 1.2.2.64. A propósito, use o meu endereço de link local FE80 2.1 como seu gateway padrão. Então você observa que essas informações são enviadas do roteador para todas as máquinas, dizendo qual é a rede que esse roteador, que esse segmento pode ser configurado. E aí ele vai usar o endereço MAC com aquele processo onde ele faz algumas alterações nesse endereço MAC e algumas implementações de bits para que ele possa ser usado como endereço do host nesta rede, ok? Mensagens RS. RS é a solicitação de roteador. Seria um processo inverso. Seria a máquina solicitando do roteador algumas informações. Ela solicitaria ao roteador e o roteador mandaria o anúncio de roteador, né? No primeiro exemplo que nós vimos, que seria um processo ativo do roteador de enviar. E sempre ele está fazendo esse processo de enviar anúncios de roteador. Mas a máquina, ela também, num determinado intervalo entre uma mensagem e outra automática do roteador, ela pode mandar uma solicitação de roteador ativamente. Muito bem. Então, R1 responde ao RS com uma mensagem RA. PC1, né, envia uma mensagem RS. Oi, acabei de inicializar. Existe um roteador IPv6 na rede? Preciso saber como obter minhas informações de um endereço IPv6 dinamicamente. Aí R1 responde com a mensagem RA. Oi, todos os dispositivos habilitados para IPv6. Eu sou R1 e você pode usar o Slack para criar um endereço Unicast global IPv6. O prefixo é 2001 DB8AK de 1.2.2.64. A propósito, use meu endereço de link local FE80 2.2.1 como seu gateway padrão, né?
Já as mensagens de solicitação de vizinho, né? Solicitação de vizinho. Seria o PC enviando uma mensagem de solicitação de vizinho para um roteador. Qual seria a finalidade disso? O PC1 envia uma solicitação de vizinho para verificar a singularidade de um endereço. Quem tiver o endereço 2001 DB8ACAD 1.2.2.10, envie-me seu endereço MAC. O que acontece? Você observou que o roteador, quando ele manda um anúncio de roteador, a máquina, o PC1, ele vai receber o endereço da rede, mas vai gerar o seu próprio endereço de host. Né? Vai pegar o endereço da rede e vai montar com a sua geração aleatória ou com Slack para formar um endereço rede e host. Tá? O que acontece? Como ele está gerando isso aleatoriamente ou através do Slack, que é usando o endereço MAC da placa de rede, pode ocorrer desse endereço já está sendo utilizado nesse segmento por outra máquina. Então, o que ele faz? Ele faz um anúncio de vizinhos. Ele manda um endereço, ele faz uma solicitação. Ei, tem alguém aí com 2001 DB8AK de 1.2.2.10? Esse endereço é o endereço que ele gerou. É o endereço que ele gerou, ok? Mas o que ele vai fazer? Ele vai perguntar na rede se tem alguém com esse endereço. Ora, porque se já tiver alguém com esse endereço, ele não vai poder usar esse endereço. Então, antes de assumir como verdade que este endereço 2001 0DB8ACAD 1.2.2.10, que foi gerado pela máquina, essa máquina assuma, ela pergunta na rede se existe alguém com esse endereço. Ok? Muito bem. E anúncio de vizinhos, né? O anúncio de vizinhos seria o roteador enviando uma solicitação e tendo uma resposta do PC1 aqui neste exemplo. Então, R1 envia uma mensagem de solicitação de vizinho, né? Quem tiver o endereço domain1 db8acad 1.2.2.10 poderia enviar-me o seu endereço MAC. O PC1 responde com uma mensagem de NA, ou seja, de anúncio de vizinhos. Eu sou 2001 DB8AK de 1.2.2.10 e meu endereço MAC é... Aí ele manda aqui, né, 00, AA, BB, para não fazer essa leitura toda. Aqui é um processo, como se fosse o protocolo ARP. Lembra o protocolo ARP do IPv4? Essa ideia do protocolo ARP é justamente o anúncio do vizinho. Né? É o roteador procurando o endereço MAC da máquina que possui endereço IPv6 domain 1 DB8ACAD 1.2.2.10/64. Muito bem, aqui tem uma verificação de estudo. Aqui ele faz o teste, né? Ping e traceroute. Muito bem. O teste de loopback, que é esse teste, o ping 127.0.0.1, faz uma verificação da pilha TCP/IP. Né? Até lembrei em alguns vídeos anteriores que o IPv4 deixou toda a rede 127, né, perdeu uma série de endereços IPs para fazer o teste de loopback. Testar se a pilha de sua própria máquina está íntegra. Né? Podemos também fazer o ping no gateway padrão, né, que seria o ping no gateway padrão. Nos garantiria que nós estamos chegando até a porta do roteador que serve esta rede. Então, se você observar aqui, eu tenho o endereço 10.0.0.1 com a máscara e o default gateway definido como 10.0.0.254, que é a porta do roteador que pertence a esse segmento. Então, fazer um ping no gateway padrão nos garante que nós estamos chegando até a porta de saída da nossa rede. Né? Solicitação de eco e a resposta do eco, o eco reply. Muito bem. Efetuar um ping no host remoto. Ora, para que eu possa fazer uma verificação, né? Vamos fazer aqui a distribuição. Então, a solicitação de eco é mandado para o default gateway. O default gateway, que é o roteador, vai fazer a verificação na tabela de roteamento, encaminha para a rede de destino, chega até o seu destinatário. O destinatário, por sua vez, vai mandar de volta para o seu próprio default gateway, que vai entrar na tabela de roteamento e devolve a solicitação. Então, nesse momento, se você observar, é apenas um ping. Né? O ping ele vai de ponta a ponta. Se a máquina não respondesse por algum motivo, você não ia saber se
o problema é na máquina, ou foi no switch destinatário, ou se foi na interface do roteador. Enfim, um ping só testa de ponta a ponta. Se houve algum problema entre a origem e o destino, você não sabe se foi um problema na origem e destino ou se foi um problema no destino. Ok? O trace route já vai testar o caminho, né? Nós vamos ver aqui esta outra forma de envio, né? A máquina envia até o primeiro roteador, o roteador devolve, né, que chegou até ele, a máquina agora manda para o segundo roteador, né? E aqui cabe uma pequena pausa. Como é que a máquina consegue mandar para o primeiro roteador, depois para o segundo roteador, para o terceiro roteador, e aí ela vai mostrando o caminho que está pertencente? Na verdade, o que acontece? Este pacote, quando ele sai inicialmente, vamos voltar aqui rapidamente, se você observar, ele colocou o campo do cabeçalho do IPv4 como TTL, que é o tempo de vida valor 1. Todo roteador, quando recebe um pacote IPv4, ele vai no campo TTL e retira uma unidade. Quando o roteador, depois que retira a unidade, encontra o valor zerado, o que ele faz? Diz, olha, o tempo de vida deste pacote acabou. E o que ele faz? Ele devolve para a origem dizendo, olha, não vou encaminhar esse pacote porque o tempo de vida dele se esgotou. Então, para você marcar por onde vai passar aqui no roteador, o que é que essa máquina faz usando o traceroute? Ela manda um ping, um ICMP, com o tempo TTL1. Quando bate no primeiro roteador, que o roteador tira essa unidade e zera, o que ele diz? Opa, zerou, então eu vou avisar a origem, né, que eu não vou encaminhar. E ele diz quem é ele. Então ele diz, por isso que você fica sabendo qual foi o primeiro roteador. Porque o primeiro roteador que simplesmente zerou e avisou para a origem que ele não vai encaminhar esse pacote porque o TTL zerou. Aí o que acontece com a máquina? Ela manda para o roteador, tira uma unidade, né? O tempo está excedido porque zerou e devolve. Olha, eu sou o roteador X e não vou encaminhar esse pacote. Aí a máquina, opa, fiquei sabendo onde ele parou primeiro. Vou mandar agora com o TTL2. Quando ele passa aqui nessa máquina, o TTL tira uma unidade. Vai passar a ser valor qual? 1. Manda em frente. Quando chega nesse segundo, qual vai ser o valor agora? 0. Aí esse roteador, opa, zerou, não vou encaminhar e vou enviar dizendo que eu não vou encaminhar. Ora, quando ele diz eu não vou encaminhar, a origem fica sabendo, opa, passou pelo segundo roteador, ele me disse quem era ele. Tá? E assim ele vai fazer o mesmo processo para o terceiro roteador. Observa que agora o TTL vai ser 3. Passou no primeiro unidade, fica com valor 2, valor 1, valor 0. E aí ele devolve, e aí a máquina de origem fica sabendo o terceiro salto que foi necessário para chegar até o destino. Ok? E aí ele incrementa TTL4, né? Aqui vai ficar com valor 3, valor 2, valor 1, manda em frente, chega no destino. Não é mais decrementado o TTL e o destino vai mandar de volta a informação. Ok? É assim que funciona o rastreamento. Muito bem, vamos em frente. E aqui nós finalizamos este nosso módulo. Até um outro momento.